Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês uma análise do comportamento da volatilidade de várias ações aqui da nossa bolsa, aqui da B3, a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, eu estou aqui na planilha de análise de volatilidade, estratégias com opções. Nessa tela aqui que a gente está vendo é a parte de monitor de volatilidade. Você veja que a gente tem aqui várias ações e organizadas aqui nesse caso em ordem alfabética, a ALR3 aqui, a gente vem aqui para baixo aqui até IDUC3. Dá para a gente analisar que algumas ações têm a volatilidade muito alta no momento, né? E outras volatilidade bem baixa. Mas aqui a gente também pode organizar do maior para o menor e não só em ordem alfabética. É só dar um clique aqui, ó, pronto, está organizado. A gente de cara já consegue ver que a volatilidade mais alta nesse momento está nas ações da MGLU, Magazine Luiza. 71,94% com base nesses estimadores nossos aqui, que é o EWMA, GARCH e volatilidade histórica. Aqui eles estão configurados para que tenha o EWMA peso 30%, o GARCH 60% e volatilidade histórica peso 10%. Isso aqui é tudo configurável, isso aqui dá para colocar conforme a gente queira, tá? Isso aqui dá para a gente mudar tudo. Então vamos puxar aqui para baixo para a gente ver qual que está menor. Olha só, Ciel 12,40%. Isso aqui é volatilidade anualizada, tá? Então Cielo está com uma volatilidade bem baixa, depois vem o Ibovespa. O Ibovespa normalmente tem a volatilidade menor mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui num gráfico de MGLU para a gente ver o comportamento dela. Você veja que MGLU, se a gente pegar aqui desse topo e puxar aqui para baixo, só nesse trecho aqui de alguns dias tem uma variação de quase 34%. Se a gente pegar essa mínima aqui, até passa de 34%. Então, uma perna de movimento gera uma grande variação percentual. Vamos ver Ciel agora. Dá uma olhada como que está o comportamento de Ciel. Variando muito pouco. Mas se a gente pegar aqui também essa perna anterior aqui e medir, você veja que menos de 7%. Então, a volatilidade ela influencia muito nas nossas operações em bolsa. Se a gente pegar o próprio Ibov aqui, ó, que também está com uma volatilidade baixa, repara que essa barra aqui, visualmente, ela é bem grande. Né? Foi uma queda assim, mais expressiva se a gente comparar com as outras. Só que se a gente dá uma olhada aqui, ó, essa queda representou apenas 1,73%. Dá uma olhada ali em cima. 1,73% apenas. Enquanto nos outros dias, ó, variações muito pequenas, ó, 1,23, 0,32, 0,19. Então, os movimentos do Ibovespa tendem a ter menor amplitude, menor variação percentual. Isso é por causa da volatilidade baixa. Mas a situação atual da volatilidade não significa que ela vai ser assim para sempre. Isso não significa que Magazine Luiza sempre vai estar com a volatilidade alta ou que o Ibovespa vai estar sempre com a volatilidade baixa. Isso significa que nesse momento essa é a situação. E por que isso é importante? Porque imagina que você vem aqui, ó, vamos pegar uma outra ação aqui, IDUC3, vamos abrir ela aqui. Aí vamos supor que a gente vai fazer um trade nessa ação aqui. A gente vai fazer uma operação. Repara que essa ação ela está com a volatilidade em 55,68% ao ano, a volatilidade anualizada. Se a gente for nessa ação aqui, fizer um trade e colocar um stop muito curto, numa ação que está com a volatilidade muito alta, a gente não está respeitando a pulsação mínima desse ativo. Então a chance de a gente levar um stop prematuro e acabar saindo da operação de forma antecipada é muito alta. Por quê? Porque a gente colocou um stop muito curto, não respeitou a pulsação mínima do ativo, que está oscilando muito, está com a volatilidade alta, e a gente acabou saindo de forma antecipada. A gente pode ter sido violinado e depois o movimento seguir para onde a gente estava estimando que ele iria mesmo. Então isso acontece muito. Colocar um stop curto
em um ativo de alta volatilidade é você não respeitar a pulsação mínima e ter o grande risco de ser retirado dessa operação com um prejuízo porque você não respeitou essa pulsação mínima. Da mesma forma, para você projetar seus alvos. Se você projeta um alvo bem curtinho, um ativo que está com volatilidade alta, isso significa que o seu alvo pode ser atingido muito rápido e você deixar de ganhar aquilo que você poderia ganhar a mais, porque você saiu prematuramente. Da mesma forma, se a gente pega um ativo de volatilidade baixa e coloca um stop muito longo, o que isso significa? Significa que a gente está assumindo um risco desnecessariamente grande, maior do que a gente deveria. E se a gente coloca um alvo muito longo em um ativo de volatilidade baixa, a gente está dificultando que esse nosso alvo seja atingido em uma operação. Então a chance daquele alvo ser atingido é menor. Isso, no longo prazo, faz com que a nossa taxa de acerto caia. Olha só como que as coisas se conectam, se interrelacionam. Só entendendo esse critério de volatilidade na hora de determinar um ponto de stop e um ponto de saída no lucro, um alvo. Então é importante a gente respeitar a pulsação da volatilidade dos ativos na hora de determinar pontos de stop, pontos de saída no lucro, que são os nossos alvos, o stop gain. Porque se a gente coloca um stop muito curtinho, um ativo de volatilidade alta, a gente sai antes, a gente corre o risco de sair antes, prematuramente, porque a ação está variando muito, foi lá, bateu no nosso stop e saiu. Não respeitamos a pulsação mínima daquela ação naquele momento. E se a gente coloca um stop longo em um ativo que está com baixa volatilidade, como esses aqui, a gente está assumindo um risco muito grande e dificultando o nosso alvo de lucro de ser atingido. Essa é a importância da gente sempre trabalhar respeitando a volatilidade da ação. E não só da ação, de qualquer ativo. Pode ser o Bitcoin, uma criptomoeda, um ativo no mercado de Forex, que são pares de moedas. Tanto faz. Aqui nessa parte aqui a gente tem a parte de análise de volatilidade da planilha. Você veja aqui, Petrobras. Petrobras no momento está com uma volatilidade média estimada de 29,75. Essa volatilidade é uma volatilidade anualizada. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, mas aí como que eu faço para usar isso a meu favor numa operação? Vou mostrar aqui para vocês. Preparei essa planilha aqui só para a gente ter uma ideia. O que é a volatilidade anualizada? É a volatilidade diária multiplicada pela raiz de 252 dias. Então, Petrobras, 29,75. Vamos colocar aqui, 29,75. Se eu quero encontrar a volatilidade diária e eu tenho anualizada, basta que eu faça o seguinte, eu pego a volatilidade anualizada e divido pela raiz de 252. Pronto, eu tenho que a volatilidade diária é de 1,87. Então, você poderia usar esse valor aqui como referência. Por quê? Porque significa que, em média, diariamente, Petro se movimenta em torno de 1,87. Isso em média, diariamente, todos os dias. Só que, pensa o seguinte, vamos supor que a gente vá montar uma operação em Petro e é um swing trade, a gente estima que essa operação vai durar em torno de 5 dias. Não faz sentido a gente colocar uma volatilidade que varia em média de um dia, certo? Porque aqui ela está variando em média 1,87 por dia. Só que se a nossa operação vai durar, por exemplo, 5 dias, não faz sentido a gente usar uma volatilidade diária. A gente precisa usar uma volatilidade ajustada para 5 dias. Como que a gente faz isso? A gente pega a volatilidade diária, multiplica por raiz do prazo que a gente quer estimar na operação. Por exemplo, 5 dias. A gente coloca aqui 5 e pronto, olha só. Em torno de 4,19%. Esse pode ser o valor de stop que você pode usar na sua operação ou de alvo de gain também. Você pode usar uma vez para o stop e um ponto
2,5 para cima ou para baixo para você usar para o gain. Né? Se for uma operação de venda, você joga para baixo, o seu stop é para cima e o alvo é para baixo. Se for uma operação de compra, o stop é para baixo, o gain é para cima. Então, assim você está respeitando a pulsação do momento, considerando a volatilidade de Petro. Isso é abordar o mercado de forma inteligente, porque muita gente coloca stop sem levar a volatilidade em consideração. Então, por exemplo, nessa barra verde aqui, essa daqui, alguém poderia ter tido um critério de entrada, foi lá e comprou nessa barrinha aqui. Aí colocou o stop aqui nessa mínima. Só que veja que no dia seguinte, ó, pum, foi estopado. Isso porque colocou um stop muito curto, não respeitando. Só que se você tivesse usado um stop de volatilidade, é provável que ele pudesse ter sido posicionado abaixo aqui, ó, e não ter sido retirado dessa operação, como isso aconteceu. Isso é o que acontece muito. Respeitar a volatilidade do ativo naquele momento é respeitar a pulsação e se adaptar, se ajustar àquela circunstância do momento, para você se proteger no risco e para você também ganhar nos seus alvos de gain. Então, se você quer, por exemplo, uma operação que você estima para 10 dias, você vem aqui e muda para 10, ó. Vamos ver para quanto que vai. Olha lá, já aumentou para 5,93. Você veja que esse é um valor que faz sentido de movimentação em um período de 10 dias. Isso acontece fácil. Isso considerando Petro, que no momento está com uma volatilidade anualizada de 29,75. Mas vamos supor que a volatilidade fosse 55%. Olha só como que muda. Então, se ajustar, se adaptar à volatilidade, é uma abordagem inteligente. Eu tenho aqui, por exemplo, o comportamento usual da volatilidade. Ó. Nas quedas, ela sobe muito e nas altas, ela vai reduzindo, ficando mais estável. A gente pode ver vários exemplos disso, eu tenho até apresentação disso aqui no canal. Aqui a fórmula da volatilidade histórica, tá? Que é essa daqui que eu tenho na planilha. Também tenho aqui a volatilidade calculada por EWMA, que é essa daqui, que é um método de alisamento exponencial, que é mais avançado, mais sofisticado, e também um Garch, que é um passo mais à frente ainda, mais avançado. Todas elas eu tenho aqui, ó, todas elas você pode configurar. Essa aqui que a gente está vendo agora é a planilha de análise de volatilidade, estratégias com opções. Ela tem esse monitor de volatilidade que a gente viu aqui. Ela tem essa parte de análise de volatilidade que te diz se é o momento de comprar ou vender volatilidade em uma operação com opções. Ela te dá os gráficos aqui, ó, em conjunto e separadamente, ó, Garch, EWMA, volatilidade histórica. Você puxa para o lado aqui, você tem diversas outras métricas, ó, para volatilidade implícita e para volatilidade média calculada, que é a estimada, análise estatística das proporções da distribuição dos dados. A gente tem indicadores como o IV Rank, a IV Percentil, aqui a comparação entre a volatilidade implícita e a estimada, e aqui um indicador proprietário que eu criei que te dá a discrepância. Pode ser tanto por variação percentual como ponto percentual também. E aqui, de novo, mais análises estatísticas para esse indicador. Tem calculadora de Black-Scholes para descobrir volatilidade implícita, calcular preço teórico. E a parte de estratégias, ó. Compra e venda de call. Você pode aqui estimar o que aconteceria com a sua operação em caso de uma compra. Vamos supor que a volatilidade tem 28,27. Se a volatilidade subir para 40, o que acontece com essa operação? Vamos colocar aqui. Você veja que ela se valoriza, o gráfico aqui estimado por Black-Scholes já mudou, e você veja que a opção se valorizaria R$ 1.207. Daria uma variação percentual de mais de 50%, só com esse pulo da volatilidade. Isso sem mudar preço, nem os dias úteis, claro. Então, tem para put, tem travas de alta com call, de baixa com call, com put também de alta e de baixa, straddle, strap, strip, strangle, né? Uma calculadora de análise de probabilidade, call ratio backspread, call ratio spread, put,
e o famoso Iron Condor, né? Isso tudo pode ser estimado aqui. Eu tenho uma apresentação que detalha sobre isso aqui no canal, tá? Se você quiser ver, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então, essa planilha aqui de análise de volatilidade, você pode inclusive colocar os ativos que você quiser. É só você alterar aqui na base de dados, ó. Só você alterar aqui na base de dados, ele já entra aqui, você coloca o histórico e você tem o ativo que você quiser. Não precisa ser só ação, pode ser criptomoedas, pode ser forex, pode ser o que você quiser. Então eu queria mostrar para vocês esse detalhe da volatilidade, como que isso é importante, porque isso faz muita diferença nas operações. Considerar a pulsação do momento da volatilidade, tá bom? Então, pessoal, quem tiver interesse nessa planilha, em adquirir, para quem já me conhece sabe que eu sou trader, eu opero usando métodos quantitativos, sou economista, já fui especialista em investimentos, certificado pela Ambima, certificação CEA. Então, para quem já me conhece aqui sabe que eu também tenho a planilha de long and short por cointegração e tenho essa planilha aqui de análise de volatilidade e estratégias com opções. Quem tiver interesse em adquirir pode entrar em contato comigo direto por esse e-mail aqui, ó, Rafael Rivete, com 2 T's e aqui no final, rafaelrivete@hotmail.com, que eu passo as informações para vocês, tá bom, pessoal? E aí eu vou pedir para você deixar um like aí no vídeo, para você se inscrever no canal, porque eu vou começar a publicar conteúdo novo, conteúdo de qualidade, para que a gente sempre tenha as melhores ferramentas, as melhores análises para a gente poder vencer no mercado sempre, tá bom, pessoal? Um abraço, valeu!